Estamos aqui para mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, para enriquecer o nosso dia, a nossa manhã, a nossa vida. Então, para iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para um estudo do Teu Evangelho. Nós rogamos as Tuas bênçãos para que consigamos entender os Teus ensinamentos, entender o que queres de nós, para que consigamos ter força para praticarmos esses mesmos ensinamentos. Pedimos muito a Ti, Jesus. Pedimos por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que estão angustiados, que se sentem sem rumo. Que o Senhor, Mestre Jesus, possa abençoar tanto a nós encarnados, quanto também aos nossos amores desencarnados. Que o Senhor possa cuidar de cada alma, aquelas também que não têm quem peçam por elas. Graças a Deus, que assim seja. Então, amigos, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Serão 3 itens, o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro fala sobre a piedade filial. Então vamos iniciar. Item 1. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse trecho está nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus. O item 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. E finalmente o item 3. No item 2, mais adiante, quem for fazer o estudo vai explicar para nós que terra é essa, que é prometida para nós encarnados. Depois a gente vai ver isso mais à frente. No item 3, sobre a piedade filial, iniciamos assim. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Vamos dar uma paradinha aqui. Piedade filial, esse termo filial, o que nos remete, Filial vem de filho, então nós, enquanto filhos, devemos ter essa piedade para com os nossos tutores, para com os nossos pais, para com aqueles que cuidaram de nós. E no próprio Evangelho, a gente tem uma definição aqui de piedade pelo Espírito Miguel, lá no capítulo anterior, no capítulo 13. E esse Espírito diz para nós que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Diz também que é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, todas as vezes que a gente trata com dignidade, que a gente honra os nossos pais, os nossos tutores, aqueles que cuidaram de nós durante a nossa encarnação, a gente está se aproximando de Deus. Lógico que a gente não está fazendo isso, barganhando com Deus. É um sentimento que tem que a gente já ir trabalhando de forma que ele vá acontecendo naturalmente. Então aqui, logo no iniciozinho, ele fala que esse termo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade. O que seria corolário? É uma continuação natural. Então,
a gente honrar o vosso pai e a vossa mãe é a continuidade, como Kardec já diz aqui, da lei geral de caridade. Então, uma coisa vai sendo sequenciada após a outra, né? E mais adiante ele fala da honra, né? Que é esse honrar, né? Como que nós honramos os nossos pais? De que forma é essa honra, né? Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, todo aquele sentimento, toda aquela mobilização que a gente faz com relação ao nosso irmão, ao nosso próximo, a gente tem que fazer muito mais ainda pelos nossos pais, por aqueles nossos tutores, por aqueles nossos amores. E Kardec continua: esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Então, ele está dizendo aqui que, vamos supor, uma pessoa que não tem a obrigação de cuidar daquele pequenino, daquela pessoa, né, daquela criança que chega naquela família, mas que ela se mobiliza e ela cuida, ela zela por aquela criança, né, e conforme vai seguindo também a vida, ela vai movendo alguns cuidados, né, mesmo não sendo a mãe biológica, mesmo não sendo o pai biológico, essa pessoa tem mais mérito ainda se ela não tinha obrigação nenhuma com essa criança. Então, esse também precisa de cuidados, né? São as madrinhas, os tios, né? As mamães adotivas, os papais adotivos, todos aqueles, né? Aquela rede de cuidados que a gente tem, que nos cerca quando a gente reencarna e quando a gente vai seguindo na nossa existência. Então, esses que fazem também, às vezes, de tutores, de pais, merecem esse cuidado, essa atenção, esse carinho. E aqui no segundo parágrafo, Kardec nos diz o seguinte: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, porque às vezes a gente respeita, né? A gente não levanta a voz, a gente não retruca, né? A gente não quer impor a nossa fala, mas a gente despreza aquele ente, a gente não cuida com carinho, a gente ignora, né, o chamado desses tutores, desses pais, né, desses vovôs, a gente faz pouco caso. Então, não é somente esse respeito, ele diz, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. A gente sabe que existem casos em que tivemos pais que abandonaram seus filhos, tivemos pais que não cuidaram devidamente. Todas essas questões, o próprio Kardec diz aqui nesse item, não nos compete a nós como filhos julgarmos. Isso aí é com Deus, é a consciência dessa pessoa com Deus. Nós, por nossa vez, temos que dar o nosso melhor, né? Então, quando ele diz aqui da questão de assisti-los na necessidade, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu peguei alguns... acabou caindo no site do IBGE e eu vi que, pela Organização Mundial da Saúde, o que caracteriza um idoso, né? Idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Então, chegou aos 60 anos, passou dos 60 anos, já é um idoso e tem algumas características, tem algumas necessidades físicas também, não só emocionais e espirituais. Então, lá nessa mesma reportagem, eles dizem o seguinte: o Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do país. Lógico que esses dados estão defasados, porque essa pesquisa do IBGE, esse censo, é de 2018, estamos em 2021, então muita coisa vai ter que ser analisada,
novo censo vai ter que ser visto, né? Mas o fato é que a gente já tem uma população de idosos bastante numerosa no nosso país. Ele diz o seguinte: esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo a projeção popular divulgada em 2018 pelo IBGE. Para que os idosos de hoje e do futuro tenham qualidade de vida, isso aí já foi num outro artigo que eu peguei, é preciso garantir direitos em questões como saúde, trabalho, assistência social, educação, cultura, esporte, habitação e meio de transporte. No Brasil, esses direitos são regulamentados pela Política Nacional do Idoso e também pelo Estatuto do Idoso. Então a gente sabe que a nossa legislação é legislação forte, né? A gente tem várias leis, a dificuldade é o cumprimento dessas leis. Mas como espíritas que somos, percebemos que não bastam as leis humanas, né? A lei mais forte é a lei natural, a lei de Deus. Então, pode ser que a lei determine um cuidado rigoroso, um asseio, uma atenção ao idoso que nós não cumpramos. Então, tá lá na lei, tem que fazer e a gente não pratica. Então, é isso que a espiritualidade está atenta a nós. É por isso que Kardec também nos chama atenção e é por isso que o Evangelho não está defasado. Estamos em 2021 e ainda hoje precisamos chamar a nossa atenção quanto ao cuidado com os idosos, quanto ao cuidado com os pais. Nós nascemos, seja de forma biológica, né, estamos numa família, seja por ter nascido de pais biológicos, cuidado por esses pais, seja por termos sido acolhidos por uma outra família, aquele é o nosso núcleo familiar. Naquele núcleo nós devemos manter a paz, a harmonia e devemos fazer o possível, né, o maior esforço para a gente ser gratos a essas pessoas que cuidaram de nós. A gente vê alguns artigos, né, eu andei vendo algumas publicações do Momento Espírita e o narrador ele fala, né, de toda aquela trajetória da nossa infância, né, dos cuidados que as pessoas têm conosco, o caminhar, a alimentação, a amamentação. E conforme a gente vai crescendo, vai ficando adolescente, a gente já quer questionar os nossos pais, a gente acha que a gente sabe tudo. Chegamos à vida adulta, os nossos pais, os nossos cuidadores já estão idosos. Então a gente já quer questionar esses idosos, a gente já acha que eles estão ultrapassados, a gente desmerece toda aquela vivência que essas pessoas tiveram, toda a história dessas pessoas, né? Tudo que eles têm para nos enriquecer de vivência que eles passaram. E também, né, numa pesquisa, eu acabei lendo uma dissertação de uma moça, uma jovem, né? Ela é da área de psicologia e ela ficou mais atenta à questão do envelhecimento. Então ela fez uma carta, a vozinha dela desencarnou, ela fez uma carta e eu vi essa carta, né? Essa carta ela publicou. E ela vem contando alguns fatos com essa avó. Eu não sei porquê, né? A família decidiu por colocar, não sei se foi decisão da avó. Ela vivia num abrigo, tinha toda a assistência, tinha os amigos idosos lá, tinha um quarto com telefone. E essa neta informava na carta, né, que o pai dela, né, o pai da moça, né, filho dessa vovó, ficava irritado toda vez que ele ligava para a mãe e a mãe não atendia o telefone celular estava sempre desligado. E ela questionou a vovó: meu pai está perguntando, está chateado, porque toda vez que ele liga para o seu celular está desligado. Ela diz: para que eu quero um aparelho celular? Para que eu quero aquilo ligado? Se vocês precisarem falar comigo, tem o telefone no quarto, tem o telefone do abrigo, eu não preciso ficar com aquilo pendurado. Então, isso é uma forma. A vovó não quis usar o aparelho. A gente não precisa impor ao idoso o que a gente acha que é melhor para a gente, né? Nós usamos o aparelho como se fosse a extensão da nossa mão, né? O aparelho ou está no bolso ou está na bolsa. Quando a gente esquece, a gente fica meio apavorado, porque a
rotina, a agenda está toda no aparelho celular. Mas para aquela senhora não era necessário. Então não nos cabia, né, não cabia ao pai dela impor a ela o uso do celular. E essa neta vem relatando algumas situações que essa vovó dela passou, porque ela pegava a avó, retirava do local, ela tinha essa permissão, e iam tomar chá fora, almoçar, né? E ela percebeu, ela relata na carta, que esses idosos acabam ficando invisíveis, é como se eles perdessem a identidade. O garçom, e ela relata também que ela não está de forma nenhuma denegrindo a profissão dos garçons, ela só constatou que ela sentou, né, as duas sentaram e o cardápio não estava à mesa. Ela perguntou: cadê o cardápio? A avó falou: não veio. E pediu ao garçom. O garçom se dirigiu, trouxe um cardápio. Em nenhum momento ele olhou para a avó dela. Ela falou assim: só tem um, aí precisa de mais um, precisa, para minha avó. Aí ele trouxe mais um, deu para a avó. O garçom perguntou à moça, né, a neta, o que ela queria comer. E perguntou para a neta o que a avó queria comer. Aí a neta falou: eu não sei, pergunte a ela. Porque era uma invisibilidade tão assim, perceptível, que ela chamou. Ela poderia perguntar à vovó: o que a senhora quer comer? Mas ela fez questão que o garçom olhasse para essa vovó e perguntasse à vovó o que ela queria comer. E a avó respondeu: quero isso, isso e isso. Então é só para ilustrar que às vezes a gente torna os nossos idosos invisíveis. A gente quer ditar a roupa que eles têm que usar, a gente quer ditar a comida que eles têm que comer, né? A gente quer ditar as regras para eles. Lógico, né? Sabemos que alguns idosos, de vez em quando, têm um certo esquecimento. Então, em algumas situações é por precaução, não sair sozinho, né? Existem casos e casos. Eu conheço idosos que estão melhores do que eu em termos de memória, em termos de locomoção. Mas, de uma forma geral, temos que ter o zelo. Vai sair, diz para onde vai. Se aquele pode sair sozinho, se aquele utiliza de celular, deixa o celular ligado. Então, para a gente avaliar em que situação está os nossos idosos. São idosos que a gente olha no olhinho, que a gente conversa, que a gente dá o nosso tempo, a nossa atenção, ou que a gente usa como objeto de decoração na nossa casa. É para a gente refletir, tá? Então, quando ele diz aqui que é para assisti-los na necessidade, nem todos os idosos têm necessidade só de alimento material. O idoso precisa de mais. O idoso precisa de atenção, de carinho, de emotividade. A gente precisa cuidar do emocional desse idoso. A gente sabe também que os níveis de depressão não ocorrem só entre os jovens. Existe uma parcela muito grande de idosos também em depressão, e muito por conta desse desprezo que a gente dá a eles. Seguindo aqui com Kardec, ele diz o seguinte: esses cuidados, né, essa assistência tem que ser também, sobretudo para os pais sem recursos, aqueles que precisam de ajuda financeira de fato, tá? Então, sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. Então, às vezes a gente acha que cumpriu o nosso papel quando a gente abriga um idoso e deixa lá jogadinho na nossa casa: já fiz a minha parte. E não é isso. A gente precisa dar plena atenção a esses idosos, aos nossos pais. Levando-se em consideração, né, que os jovens estão tendo filhos mais cedo, a gente tem pais mais jovens também. Temos a parcela de avós idosos e temos aqueles que são mais jovens, né, que não chegaram ainda aos 60 anos. Isso não quer dizer que esses pais mais jovens não necessitem de um telefonema, de uma atenção, de um aconchego, de um abraço, né? Porque às vezes moram em locais diferentes. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje, se a gente não pode ir fisicamente, a gente pode dar um
telefonema, a gente pode mandar um bilhetinho, uma cartinha, né? Hoje em dia a gente quase não recebe carta pelo correio. Então, quando alguém recebe, fica muito feliz. Nossa, uma carta só para mim. É muito interessante isso. Seguindo aqui, Kardec continua. Ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Conhecemos muitos idosos que são arrimos de família, muitos idosos endividados financeiramente porque não têm coragem de dizer não, acabam se endividando, né, pegando empréstimos para auxiliar na economia doméstica, né, daquela família, e acabam assim entristecidos porque na idade madura, onde poderiam estar mais tranquilos, né, se veem com algumas atribuições que não competeriam a eles, né? Eles deveriam estar ali assessorando, curtindo os netinhos, brincando, ouvindo histórias, lendo histórias, contando histórias, e na realidade a gente acaba sobrecarregando esses idosos. É isso que Kardec chama a atenção nossa aqui também. E ele faz algumas perguntas, Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Então, essa é uma das perguntas. A gente pula aqui, Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhe também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos. Quais são esses pequenos nadas supérfluos? São aqueles mimos, né? Aquela lembrancinha que a gente pode comprar, que tem um valor monetário pequeno, mas que para o idoso, alguns idosos são bem vaidosos. Um lacinho para botar no cabelo, né? Um brinquinho, um bolinho, alguma coisa, um mimo, né? Um mimo que agrade aquele idoso, uma atenção, uma conversa, um diálogo, um questionamento. O que você quer, né? Porque às vezes a gente não pergunta o que aquele ente quer, a gente impõe a nossa vontade. Às vezes dá para abraçar a ideia, né? Em algumas situações não. Se for colocar em risco aquele idoso, a resposta é sempre não, né? Então ele diz aqui, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada, daqueles cuidados que a gente recebeu na nossa infância, na nossa adolescência e por aí afora. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus, são esses cuidados, né? Vamos dar um salto aqui, no outro parágrafo ele diz o seguinte, aquela questão que eu falei que quando os pais são negligentes, né? Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. E a gente, como eu falei, né, existe a lei humana e existe a lei natural. Então, as leis humanas mudam de acordo com o tempo e o progresso da nossa inteligência. Então, com o tempo vai havendo punições para esses pais negligentes, vai havendo punições para esses filhos que maltratam os pais idosos, né? Mas as leis naturais, as leis de Deus não mudam. As leis da natureza são imutáveis, são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. Está lá nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22. As leis humanas não são supérfluas. Tem como objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias. Então, não é porque as nossas leis ainda são falhas que a gente deve deixar de criar leis que possam amparar o nosso convívio. Não. Conforme o ser humano, né, a nossa humanidade for progredindo, essas leis serão melhores e serão cumpridas até que a gente seja, de fato, né, consiga alcançar aquela perfeição relativa que a gente vem almejando. E o que não podemos esquecer também, que a gente sempre coloca aqui, né, é harmonia no lar. Dentre todos esses cuidados, dentre esse esforço que a gente faz para cuidar do idoso, a gente sabe que alguns idosos repetem histórias, que alguns idosos são teimosos, que alguns idosos têm o queixume exacerbado, né? Aquele jovem que reclama demais
Já dá para a gente ir avaliando como será se a gente não se educar. Se a gente já murmura muito enquanto jovem, como seremos na idade de idoso, né? Então a gente já vai se trabalhando, se educando já com relação a isso. Mas alguns continuam, né? Mesmo na idade madura, reclamam de tudo, isso não tá bom, aquilo não tá bom. Alguns repetem algumas histórias, então isso demanda bastante paciência de nós, bastante cuidado no que a gente vai falar, para não falar de forma grosseira, para não falar de forma abrupta. Pensemos em como a gente vai responder ou conversar com esse idoso. Então, para a gente ter essa harmonia, é imprescindível o culto do Evangelho no lar. A gente nunca deve esquecer, porque é isso que vai pautar, isso que vai regular essas vibrações de paz e de luz no nosso ambiente. A gente sabe que alguns cuidadores, né, precisam também de cuidados. O cuidador do idoso, o idoso precisa de cuidado, o cuidador do idoso precisa de cuidado. Então, todos ali com essa vibração positiva vai fazer com que essas relações sejam as relações de amor e paz. Para a gente quase finalizar, tem um trechinho aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vou ler só um trechinho, do capítulo 12, Educação no Lar. Então ele começa pegando um trechinho do Evangelho de João, lá no capítulo 8, versículo 38, dizendo o seguinte: vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então uma orientação para que a gente tenha o hábito de repetir aquilo que a gente viu o nosso pai fazer. E Emmanuel diz o seguinte, para a gente ter uma atenção no que a gente está plantando hoje para que a gente vai colher no futuro. Ele diz o seguinte, preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. Então, pais, cuidadores, tutores, ensina a criancinha já lá nos ensinamentos de Jesus, já na ética, na moral, para que essa criança saiba como tratar o idoso no futuro. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Então, aqueles que esqueceram esses ensinamentos do bom viver, de formar o caráter, vai ser obrigado a no futuro ver como isso tem que ser feito, né? Vai ter que rever os seus hábitos. E ele prossegue, Emmanuel prossegue: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Então aqueles que são os pais, né, os responsáveis da criança, né, os tutores, têm que ter esse carinho, esse cuidado no trato com a criança, para que ele seja um adulto no futuro que zele por esse idoso. E ele finaliza aqui, só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando esses sejam perversos. Então, mesmo que os pais não sejam aqueles pais cuidadosos que Kardec está falando aqui, os filhos têm que fugir desse círculo, né, de me fez mal, eu faço também, me fez mal, eu faço também. Não. Vamos retribuir o mal com o bem. Ainda assim, não cabe ao filho o julgamento. E para a gente finalizar aqui, temos que frisar que a paciência é imprescindível no trato com o idoso. E Kardec continua aqui dizendo para nós, devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo. O que Jesus veio ensinar para nós? Não foi o amor? Não foi o amar ao próximo como a ti mesmo? Então, é isso que os filhos devem fazer, não julgar, amar. E Kardec prossegue, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernente ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ou seja, se a gente não pode tratar mal aquele que não está no nosso lar, né,
aquele que está mais distante, imagine os pais, né? Então, ó, censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, ou seja, que talvez não passe de, eu estava nervoso, a gente já sempre arranja uma desculpa, com aquele que não é nosso ente querido, entre aspas, né? Não é da nossa família, para com os pais, isso não é uma simples falta. Ele diz o seguinte, ó, pode ser considerado um crime quando a gente faz isso com os pais, né? Porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. E a ingratidão não é agradável a Deus, né? A gente sabe que temos os processos reencarnatórios, sabemos que não nascemos numa família por acaso, sabemos que o acaso não existe, mas ali não, se a gente está naquele núcleo familiar, não é para nos vingarmos uns dos outros, é para a gente aprender a conviver, é para a gente reparar algumas faltas, é para a gente aprender a amar, para a gente burilar nossos sentimentos. Então, é toda uma gama de cuidado que a espiritualidade tem conosco, não é para a gente botar isso a perder. A nossa existência é muito rica, né? E a gente está aqui agora, podemos não estar amanhã, o tempo corre. Então, que a gente aproveite esse momento de estar com os nossos pais, sejam eles idosos ou não, sejam eles maduros ou não, que a gente aproveite essa convivência com respeito, né? Respeitando, cuidando, dando atenção e honrando os nossos pais. É isso que Jesus quer de nós, é isso que a espiritualidade nos auxilia, e por isso é muito importante para nos auxiliar o nosso culto do Evangelho no Lar. Então finalizamos aqui esse trecho do nosso estudo, com um desejo sincero que possamos estar juntos em outros estudos. Para finalizarmos, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus e dizermos assim: querido Mestre, irmão amigo, agradecidos estamos por esses breves momentos, por esses minutos de reflexões, para que a gente possa analisar as nossas atitudes, refletir sobre os nossos sentimentos, buscar melhores práticas. Então, por tudo isso, Jesus, somos muito gratos, mas rogamos ainda pelos lares, pelas famílias, que essas famílias sejam acolhidas pelo plano espiritual, que essa violência que assola o nosso planeta seja freada, que a gente consiga dar o melhor de nós pela paz e pelo amor. Acolha a todos nós, Jesus, encarnados e desencarnados. Gratidão aos mentores espirituais do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Gratidão aos nossos mentores espirituais, aos nossos guias que zelam por nós e querem o nosso bem. E gratidão a Deus, nosso Pai maior. Obrigada, Jesus. Que assim seja.